Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o professor Júlio César Fraulobe, do curso de Medicina da UFRR. Vamos tratar do tema Morfologia e Doenças Cardiovasculares. Bom dia, professor Júlio, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor Roberto Câmara. Bom dia, professor Henrique, tudo bom? Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu trabalho. Professor, fala um pouquinho da sua formação pra gente. Onde é que o senhor se formou, como é que foi seu mestrado, seu doutorado? Eu sou um macuxi nascido no estado de Roraima, mas estudei na Escola de Aplicação da Universidade Federal de Roraima e resolvi fazer minha graduação fora. Tive a oportunidade de fazer nutrição na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Lá também fiz meu mestrado e meu doutorado, ambos num laboratório muito conceituado na área de morfologia e doenças cardiovasculares. E depois do doutorado, abriu uma oportunidade onde eu pude passar 4 anos fazendo pós-doutorado no Canadá, na McGill University. E logo depois que eu terminei esse pós-doutorado, eu abri a oportunidade de fazer o concurso e eu retornei para a terra natal, passando então há 1 ano estando na Universidade aqui Federal. Na nossa terra de Macunaíma, né? Exato. Júlio, você fez o mestrado na UERJ. O que é que você trabalhou no mestrado? Conta pra gente a tua experiência de mestrado. Assim que eu iniciei o mestrado com base muito na minha experiência de iniciação científica, que eu acho que é muito importante para os alunos de graduação já estimularem. Quando eu penso em iniciação científica, eu só para dar base no que eu vou falar sobre o mestrado, né, a iniciação científica é algo que é muito importante no conceito do aluno, da vivência do aluno no meio do campo de estágios, da vivência acadêmica, de pesquisa. Um primeiro contato com a ciência que se faz na academia, né? Iniciação científica. Você foi estudante de iniciação científica na UERJ com bolsa do CNPq ou da fundação de lá? Com bolsa do CNPq. E durante esse período eu me apaixonei pela área de morfologia. Lá eu desenvolvi um projeto, um modelo animal, onde esse modelo animal, quando submetido a uma dieta hiperlipídica, ele desenvolve as características de síndrome metabólica, com diabetes, obesidade. Júlio, já vou te interromper, a ideia do programa é divulgação científica. Explica pra gente, o cara que está ouvindo, nós estamos aqui te entrevistando, do que é que trata a morfologia e esses termos de supernutrição que você explicou aí. Tenta ser bem didático pra gente. Então, a ideia era entender que a obesidade, que a gente entende como o índice massa corporal aumentado, quando a gente tem um tecido adiposo aumentado no corpo, ele é um marcador de doenças inflamatórias que fazem mal para o nosso corpo. E a nossa ideia era determinar ou criar um modelo de um animal que tivesse as características da doença metabólica que o homem tem. Entre essas características, uma delas principais é a obesidade. Além dela, nós temos a resistência insulínica e a pressão arterial elevada, hipertensão arterial.
Quando nós visamos a criação desse modelo animal, foi justamente porque não havia na literatura até então modelos animais de síndrome metabólica, com essa doença determinada, muito parecidos com o modelo humano. Então, nós entendemos que atualmente a população come muita gordura e, por consequência, muita gordura e muitos carboidratos, né, muito açúcar, muitos alimentos ricos em calorias, e, por consequência, eles ficam obesos. Nós fizemos a mesma coisa, nós mimetizamos isso nos modelos animais. Tá, deixa eu voltar um pouco. Você falou a obesidade e falou em pressão e diabetes. Isso é consequência da obesidade ou isso vem junto com a obesidade? Uma pergunta muito, muito importante que tem sido discutida continuadamente, mas nós sabemos que a obesidade, ela predispõe ao desenvolvimento de diabetes e de hipertensão arterial. Tanto é que há estudos que falam que quando você reduz em até 10% o peso, você consegue diminuir de 5 a 10 milímetros de mercúrio os níveis de pressão arterial. Então, a obesidade ela está diretamente associada com o diabetes e com a pressão arterial elevada. Mas, Júlio, me perdoe, você fez medicina? Não, eu sou formado em nutrição. Nutrição? Sou nutricionista de formação. Tá, e a nutrição animal não é muito diferente da nutrição humana? Não é muito diferente. Ela se assemelha em todas as características. Nós temos necessidades calóricas, quando a gente falar de calóricos, de energia, de proteínas e de lipídios. Nós temos que entender que existe tanto vamos pensar, tanto um animal quando está gestante, quanto uma mulher que está gestante, eles demandam energias e quantidade de proteínas diferenciadas. Claro que nós analisamos, estudamos quanto são essas necessidades e fornecemos dietas balanceadas para esses modelos. Mas o processamento, como o animal vai processar esse alimento, não é diferente de como ele vai processar? Por exemplo, tem peixe que fica gordo, mas tem peixe que não. Né? Que tem animal que transforma a alimentação em gordura facilmente, outros não. Isso existem vários modelos, várias teorias, né, que são impostas. Uma delas que você acabou de trazer é, por exemplo, um indivíduo que ele tem predisposição à obesidade. Teria uma hipótese de Barr, que foi criada por um pesquisador, onde ele fala que um indivíduo, quando ele é submetido a um processo de desnutrição intrauterina, quer dizer, durante a gestação e durante a lactação, durante a amamentação, ele se predispõe a desenvolver obesidade. Essa daí é uma das teorias. Existem, claro, indivíduos que têm maior capacidade de metabolizar alimentos, outros com menor capacidade. Isso tudo vai depender de um fator, que é a taxa metabólica basal, que é a capacidade que você tem de quebrar energia ou gastar energia em repouso. Quanto maior a sua massa muscular, maior a sua capacidade de gastar energia. Por isso, Júlio, que é tão importante o ganho de massa muscular. Esse conceito aí é o que a gente lá no Nordeste costuma dizer que é o calibre da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu como uma quantidade de comida, mantenho uma massa corpórea. Você come a mesma quantidade e é mais magro do que eu. É isso aí que você está falando? Quer dizer, cada indivíduo tem uma capacidade de reter ou mais, e isso é observado também em animais? Isso é observado em animais, em humanos, e é interessante que isso não é inerente somente à sua pessoa, mas isso pode ser passado de geração a geração. Como eu havia falado, quando um indivíduo ele é submetido a um processo de desnutrição, durante o processo de gestação, ele se torna um indivíduo poupador, quer dizer, ele se está predisposto a desenvolver obesidade e diabetes. Isso vai até a terceira geração. Seus filhos, seus netos e seus bisnetos estão submetidos a esse fator que pode levar o indivíduo a ser um indivíduo diabético ou até morrer por doenças cardiovasculares, que eu digo infarto, AVC. Esse modelo que você criou nos seus estudos, não tem uma dependência muito grande com fatores que de certa forma são complicados de você colocar como ingrediente? Explico, dou um exemplo. A gente descobriu há um ano atrás que minha filha é celíaca, né? Até que a gente fosse descobrir, ela já estava com um certo déficit de crescimento, tá entendendo? Tem que ir para hormônio, não sei o quê. Por exemplo, como é que você vai colocar esse ingrediente? De repente um fator, uma alergia, uma intolerância, como é que esse fator vai se incluir no teu modelo? Nesse modelo animal, nós estamos falando... isso é interessante, uma pergunta interessante, porque na verdade a gente fala de modelos animais. Quando a gente fala de modelos animais, nós estamos
falamos de famílias ou grupos de animais que são homogêneos. Nós estamos falando de um grupo que o meio ambiente, o fator de interferência ambiental externo quase não ocorre. Tudo que ocorre de externo é aquilo que nós adicionamos. Então, o único fator adicional que esses animais tinham de diferentes era uma dieta rica em gordura. Então, todos eles eram animais com a mesma característica, eles são distribuídos por peso iguais, são distribuídos por mesma faixa etária, muitas vezes de mesma gestação, diferentes filhotes, de diferentes gestações, mas irmãos entre si. Então, nós tínhamos ali animais com cerca de 19 linhagens, 19 gerações já cruzando entre si. Então nós tínhamos animais praticamente idênticos uns aos outros. Então os fatores aí, esses fatores ambientais externos, eles não estavam nessa amostra. O único fator ambiental externo que nós tínhamos ideia e que nós queríamos ver era uma dieta rica em gordura. Então, quanto maior a quantidade de gordura numa alimentação, maior a predisposição de desenvolver obesidade e, por consequência, morrer de doenças do coração, ter diabetes. Os animais que você trabalhou foram camundongos? Foram camundongos, são Black 6 que a gente chama, são animais camundongos de pequeno porte, escuros, fornecidos pela Fiocruz, então eram animais já padronizados, já genotipados. Tá, e aí, Júlio, explica pra gente como é o fazer desse tipo de pesquisa. Você vai alimentar ele, empurrar comida nele, bastante, e aí medir as variáveis de peso, de mobilidade. Explica como é o fazer, como era teu dia a dia no teu mestrado. Isso é muito interessante, porque esse mestrado, como é um mestrado em morfologia, doenças cardiovasculares, ele é muito intensivo, ele demanda que o indivíduo esteja presente diariamente no ambiente. Por quê? Porque, na verdade, como nós nos alimentamos todos os dias nós tínhamos que ofertar alimentos ad libitum, quer dizer, à vontade para esses animais, mas nós deveríamos medir quantas gramas eles comiam. Então nós oferecíamos cerca de 5 gramas de alimento por dia, e ao final do dia nós mensurávamos, ao final de 24 horas nós mensurávamos quanto havia sido ingerido e quanto havia sido descartado. Então nós tínhamos um controle da quantidade energética que esse animal estava consumindo. Nesse seu controle, você controla também a água que ele toma? Isso vai influenciar? Não, a água não. A água era oferecida de forma de livre demanda, à vontade. Quando o animal tem sede, ele se alimenta. E o alimento também é oferecido de livre demanda. A única diferença que nós tínhamos tínhamos um grupo controle, no qual recebia uma alimentação balanceada, com equilíbrio, e o outro grupo com uma dieta rica em gordura. Então o diferencial, a concentração de proteína era a mesma, a diferencial era gordura e carboidrato. Oferecendo mais gordura, oferece muito mais energia, o que predispõe também ao ganho de peso. Só para lembrar, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, já 1 grama de gordura tem 9, então mais de 2 vezes a quantidade de energia nós temos na gordura quando comparado ao carboidrato. Como é que você fazia o controle a posteriori dessa alimentação? Você ia medir a pressão do camundongo, é isso? Então, semanalmente nós fazíamos a aferição do peso. Então o peso desse animal é aferido semanalmente, a pressão arterial desse animal é aferida semanalmente, a glicemia também era aferida semanalmente. Ao final do estudo nós fizemos um teste oral de tolerância à glicose e um teste intraperitoneal de tolerância à insulina. Quer dizer, nós administramos como nós fazemos nos humanos, uma certa quantidade de glicose, e víamos a curva de glicemia para ver se esse indivíduo tinha uma resistência ou não. A mesma coisa com a insulina, nós administrávamos insulina e víamos o quanto essa insulina era capaz de reverter ou diminuir a glicose desse indivíduo. Isso aí é exame de sangue, como faz em humano. Como é que afere a pressão arterial de um camundongo? Existem 2 ferramentas hoje, nos dias atuais, de aferição da pressão arterial. Uma chama-se telemetria e a outra tail cuff, que é a medida pelo rabo do camundongo. Então nós colocamos, como coloca-se no braço de um adulto ou de uma criança, um manômetro, e você infla ele e você consegue ver, ele é sentido pelo sensor, essa variação de pressão. Nós fazemos a mesma coisa, aferindo pela cauda do camundongo, e existe a telemetria, que é algo um pouco mais invasivo, mas muito mais preciso.
onde você faz uma cirurgia, você insere uma cânula diretamente na carótida do animal e ela vai sentir a pressão interna e vai ser mandada por rádio, via rádio, para um sensor. Então cada animal tem um probe, que a gente chama de probe, é um aparelho que é inserido diretamente no animal e ele mede a pressão arterial interna dentro da carótida do animal. Então é uma medida muito precisa, muito específica, que os valores são emitidos a cada 5 segundos. Nós temos a medida de pressão arterial enviada. Então nós temos algo extremamente constante e preciso, com variações noturnas, diurnas. Aí você monitorava essas variáveis, pressão, glicemia, massa corpórea do animal, todos devem estar submetidos aos mesmos esforços. Aos mesmos e aí esforços. Você consegue comprovar essa relação direta de... Nós fazíamos, para isso existem as ferramentas estatísticas, né? Como nós trabalhávamos com 2 grupos, nós fizemos testes, né? Os testes T, que a gente chama, ferramentas estatísticas para comparar um grupo com o outro. Como nós tínhamos grupos que eram equivalentes e que tinha apenas uma variável sendo modificada, que era a alimentação, então era um teste T simples, né? Que nós utilizamos para fazer. E com isso é possível perceber uma diferença significativa entre os 2 grupos, porque na verdade se demonstrou muito significativa após 3 meses de gestão, onde nós tínhamos animais com cerca de 30% a mais de ganho de massa corporal. E quando a gente fala de massa corporal, evidentemente um ganho de massa de gordura a mais do que os outros animais controles. Ô Júlio, você chegou ao ponto de certa forma extrapolar para um modelo mais humano? Porque eu fico imaginando como é que você, tirando resultados de camundongos, vai servir para estudar seres humanos. A gente sabe que tem alguns animais que são mais parecidos com seres humanos, né? Outros são mais diferentes. Exatamente. O modelo camundongo, quando a gente fala de doenças cardiovasculares ou endócrinas, ele é o que mais se assemelha à fisiopatologia, com a fisiologia do ser humano. Então ele tem valores muito semelhantes de enzimas, de pressão, não de batimentos cardíacos, mas os valores são muito semelhantes. O que é interessante, na verdade... Desculpa interromper, o coração do rato, ele é parecido com o humano, que tem aquelas cavidades, ventrículo, aurículo? Ele é perfeitamente semelhante ao do humano, entretanto a capacidade, o volume, ele é muito menor pelo tamanho, só que a frequência cardíaca no qual... O número de batimentos cardíacos que esse animal tem é muito superior. Ele pode chegar a 600 batimentos por minuto, o que é insuportável pelo coração humano. Pois é, isso não é uma variável que influencia o seu modelo? O fato dele estar batendo mais já não é uma ferramenta para ele consumir mais energia? Pode até ser uma variável que seria diferente. Entretanto, como nós comparamos com outro grupo controle, no qual seria dieta controle e dieta hiperlipídica, nós estamos comparando 2 grupos dentre eles mesmos. Então essa variável ela é descartada. O modelo animal ele é semelhante para ambos os estudos. Mas eu continuo sem imaginar como é que você extrapola isso aí para o ser humano. Nós sabemos que o processo de circulação, a fisiologia de aumento de pressão arterial, o mecanismo é o mesmo. O diferencial desses animais é que um animal ele trabalha de forma muito mais intensa que o outro. O ritmo cardíaco é muito mais intenso. Entretanto, isso não quer dizer que as lesões não aconteçam também. Então nós vamos ter, na verdade... Ou seja, o camundongo também tem ataque cardíaco? Ele também tem lesões, ele não vai ter lesões de placa tão evidentes como o humano, né? Nós temos outros modelos animais que são... dentre os camundongos, nós temos outros modelos, com variações genéticas, que são modelos de aterosclerose, de formação de placa, que não é esse modelo que eu utilizava. Então, eles vão ter todos esses desenvolvimentos. Mas, como você falou, o ritmo dele é muito mais acelerado. Tanto o ritmo de lesão, quanto o ritmo também de reparo. Então, se fosse para acontecer um reparo de forma mais rápida, ele também aconteceria de forma mais rápida e seria verificado neste caso. Uma das características de pesquisa na área médica
é a estatística. Inclusive tem várias críticas sobre como é usada a estatística. E para quem entende um pouco, você precisa de um espaço amostral muito grande. Quantos indivíduos você trabalhava e você pesava, fazia a medida da pressão? Você falou que era a cada 5 segundos. E as outras variáveis? É interessante porque isso é uma coisa muito importante mesmo. O teste, para ele se tornar significativo, você tem que ter um N mínimo de 5 indivíduos. Você vai perguntar, só 5 indivíduos? É porque como nós temos uma amostra homogênea, né, e como você está falando um teste, né, de indivíduos com grupos extremamente parecidos, com um mínimo de 5 indivíduos você consegue obter uma validação. Você consegue, todas as revistas científicas colocam que um N igual a 5 seria o suficiente. Para exames moleculares, esse N poderia ser ter reduzido para 3. Entretanto, nós mantivemos, se eu salvo engano, o nosso N era no mínimo de 7 ou 8 indivíduos por grupo. Inicialmente nós tínhamos mais, mas como a variação grande, alguns indivíduos foram descartados, ou às vezes por circunstâncias, né, eles são descartados, eles não são retirados do grupo aleatoriamente, porque isso é errado, mas eles são descartados por qualquer problema de má formação, assim que eles são distribuídos. E durante quanto tempo era feito esse monitoramento? Semanalmente, durante 3 meses eles foram realizados. Vale lembrar que os grandes exames foram feitos semanalmente, mas a ingesta de alimentos ela é feita diária, a quantidade de líquido bebido, na verdade, que nós contabilizamos também diária. No doutorado eu já fiz administração de medicamentos e essa administração de medicamentos era feita diariamente também. Mas então, deixa eu voltar ainda, manter o mestrado, porque no doutorado você já dá continuidade ao trabalho. Você consegue, então, que eu acabei atrapalhando sua resposta, ver uma ligação direta da pressão e da coisa com a obesidade? Sim, sim. Isso estatisticamente, né? Estatisticamente já é comprovado que quanto maior o ganho de peso, maior o aumento da pressão arterial. Então, é interessante dizer que tem um outro artigo publicado com esse mesmo modelo animal que isso é cíclico. Se você ganha peso e você reduz, você sempre vai manter um pouco de peso do ciclo anterior de ganho. E se você torna a ganhar peso de novo e reduz, você vai manter um pouco desse peso. Então existe um ganho de peso continuado e permanente em toda vez que você faz ganho de peso e perda de peso. E a relação com a pressão arterial ela é direta. Toda vez que eu ganho peso, existe um aumento proporcional nesse aumento da pressão arterial. E o sentido oposto é verdadeiro? Quando você perde peso, você também diminui a pressão arterial, mas ela não é completa, porque uma vez o dano ocasionado, muitas vezes ele não é revertido. Existem, de acordo com o momento no qual você faz a intervenção, ele pode ser revertido. Por exemplo, se você pega um indivíduo que ele está iniciando o processo de elevação da pressão arterial, ele é um indivíduo ainda jovem, que ele está associado apenas com obesidade, se você faz essa redução de peso, é possível você fazer o controle da pressão arterial apenas com a redução, sem necessariamente o uso de medicamentos. Claro que o medicamento é necessário durante essa etapa na qual você ainda não aconteceu a redução da pressão arterial, até para prevenir a lesão de órgãos-alvos, né, coração, cérebro, retina. Então, e rim, é muito importante você sempre proporcionar melhor qualidade de vida através de reeducação alimentar, perda de peso, mas sem deixar de fazer uso dos medicamentos. Obviamente, todos os indivíduos tinham a mesma idade, né? Todos os indivíduos eles iniciaram com a mesma idade e pesos semelhantes. Então, eles foram distribuídos por peso, idade e modelo animal. A única variável, neste caso, seria a ingesta ou não de um excesso de gordura. Interessante. A gente está aqui no programa Por Dentro da Ciência, conversando com o professor Júlio César Fraulob, do Departamento de Medicina da UFRR. Estamos abordando o tema morfologia e doenças cardiovasculares. Júlio, a gente é da física e a parte de modelamento tomou conta muito da ciência. Você vê modelamento computacional em todas as áreas agora, de meio ambiente a física, matemática.
existe modelamento, tem como modelar esses estudos via software? Eu vou trazer algo mais voltado para a engenharia. É interessante ressaltar que todos esses estudos eles são baseados em mais do que simples variáveis. Por exemplo, é possível você quantificar o número de células em um órgão. Nós fizemos isso nesse estudo. Nós verificamos, por exemplo, a presença de binucleação, a presença de núcleos que expressavam mais certos receptores ou não, receptores associados à obesidade ou proteínas relacionadas ao processo de dislipidemia e acúmulo e formação de placas. Hoje em dia, através de ferramentas de estereologia, que não são ferramentas novas, são ferramentas de centenas de anos atrás, nós podemos quantificar. Ferramentas de estereologia, explica pra gente. Ferramentas de estereologia são ferramentas de quantificação de unidades através de contagem de pontos. Nós temos a capacidade de contar, por exemplo, o número de núcleos de células, quantificando apenas pequenas porções dessa estrutura. Tipo extrapolação. Nós fazemos extrapolações, mas quantificadas. Não são extrapolações simples, são quantificações baseadas em números contados de estruturas por área ou por volume. Então, se nós temos um coração que pesa 1 grama e nós sabemos que nós mensuramos cerca de 1 miligrama desse coração e nós sabemos que tem X número de células, o total desse coração vai ter X vezes 1000 miligramas, que seria 1 grama. Então, existe a possibilidade de nós contarmos vascularização, saber se esse coração ele é mais irrigado, se ele tem mais vasos cardíacos. É possível saber, por exemplo, se um fígado que, quando submetido a uma dieta rica em gordura, ele acumula gordura, se esse fígado ele apresenta mais gordura depositada ou não. Isso tudo via simulação computacional? Não, tudo via quantificação por estereologia, que é uma ferramenta de quantificação utilizada muito na área de engenharia, na qual é possível estimar. Claro que utilizando ferramentas de computação também é possível quantificar. Existem softwares que nós podemos utilizar. Você tem informação do grau de precisão? Porque eu continuo achando que é tanta variável envolvida que você modelar, nós que somos da física, fazer um modelo é um negócio muito complicado exatamente por causa dos ingredientes que você coloca no seu modelo. Quanto mais ingredientes você coloca, a necessidade computacional cresce assustadoramente. Então, assim, é tanta variável que eu fico imaginando aqui, que eu fico pensando até que ponto você tem como seus resultados são precisos. Tem alguma estimativa de precisão? Eu não sei de estimativas de precisão, mas quando eu me refiro de quantificação, eu não me refiro a modelamento, mas eu me refiro a quantificação de números de estruturas por área. Não, mas de qualquer forma, porque você acaba não levando em consideração certas peculiaridades, tá entendendo? Porque o coração, o meu coração é absolutamente idêntico ao seu. Se você pesa o meu, você vai poder... Não. Você está certo quanto a isso. Porque toda vez que nós utilizamos ferramentas de quantificação, nós utilizamos padronizações. Então, se eu faço uma mensuração num coração, eu faço uma mensuração em pelo menos 1000 cardiomiócitos, que são as células desse coração, para saber o tamanho dele, o volume de cada célula. E a partir desse volume médio ponderado, então eu faço uma distribuição para o todo. Então, da mesma forma, eu calculo a área de fibrose, a área de vascularização, a área de interstício. Então, todas essas variáveis são colocadas dentro do cálculo para estimular volume final, o número final, quantificação total. Então, na verdade, essas coisas, como você falou, não é uma única variável, são várias variáveis e dentro de todas essas variáveis há os seus fatores de correção. Por exemplo, até fator de correção para a capacidade de compactação durante o processamento de um tecido. Nós sabemos que de acordo com o tipo de resina, você tem maior ou menor contração dessa célula. Então, até esse processo de contração celular, ele é estimado quando nós aplicamos a fórmula. Ou seja, são várias variáveis. E aí você está olhando o todo a partir da média dos indivíduos, né? Exatamente. Júlio, deixa eu voltar agora para o teu doutorado. Também você fez na UERJ. Também fiz na UERJ.
que é que você trabalhou no doutorado? Como é que foi seu doutorado? O laboratório de morfologia e morfometria cardiovascular é um laboratório muito voltado para análise, como o próprio nome, da morfometria, da quantificação das estruturas, e, além disso, nós analisamos muito a questão da biologia molecular, do funcionamento. Assim que nós desenvolvemos esse modelo de síndrome metabólica, que é um modelo de ganho de peso, com resistência insulínica e pressão arterial, nós pensamos que seria possível, talvez, além disso, verificar se esses indivíduos respondiam de forma semelhante a dois medicamentos. Você desenvolveu um modelo completo. Já havia modelos para você avaliar o resultado do seu? Isso é uma coisa triste de falar, né? Na verdade, ao mesmo tempo que nós desenvolvíamos o modelo, uma outra equipe desenvolvia o modelo em outro lugar do mundo. E essa equipe, ela, por azar, né? Por competitividade também, ela publicou 3 meses antes de eu publicar o modelo numa revista muito conceituada, que é a Nature Obesity. Ela publicou na Nature o mesmo modelo. E nós, como o nosso modelo, embora ele tinha mais variáveis, né? Como já havia sido publicado, nós acabamos publicando uma revista de menor relevância, mas uma revista muito boa. Atualmente, acho que consta mais de 200 citações já esse mesmo artigo publicado, então ele continua, mesmo sendo um modelo publicado a posterior, ele foi muito citado pelo fato de haver muitas variáveis que o primeiro modelo não contemplava. Parabéns, o peso acadêmico do estudo você está publicando, e vocês têm resultados semelhantes, ou seja, você tem como validar seu modelo com outras pesquisas. Isso é muito interessante porque, na verdade, os resultados que os dois obtiveram em conjunto, né? Em conjunto não, que os dois obtiveram... De forma paralela, né, praticamente. Em forma paralela, os dois têm os mesmos resultados. Então, eles corroboram. Nós temos mais resultados extras, né, em biologia molecular, que eles não têm. Por conta dessas variáveis a mais? Porque nós realizamos, nós aprofundamos e tivemos outras dúvidas, outros questionamentos, se havia algumas moléculas que estão relacionadas a sinalização mesmo, que se elas estavam envolvidas ou não, que eram moléculas muito importantes no processo de utilização de ácidos graxos, da gordura como forma de energia. Então nós publicamos algumas coisinhas a mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu vou te botar meio de contra a parede. Se esse grupo aí desse outro país conseguiu os mesmos resultados com menos variáveis, será que vocês não tiveram, de certa forma, trabalho desnecessário? Não. Tanto é que se eu tivesse apenas as mesmas variáveis, eu não teria tantas citações como eu tenho. Não. O meu reconhecimento, na verdade... o reconhecimento, isso aí é inegável. Mas eu estou falando dos resultados obtidos. Pelo que você disse, vocês obtiveram o mesmo resultado e eles obtiveram com menos variáveis. Não. Os resultados, quando a gente fala de menos variáveis, quais são os resultados principais. Eles obtiveram os mesmos resultados, nós obtivemos os mesmos resultados e fomos a fundo, fomos mais profundamente na questão de biologia molecular. A grande questão é que nossas citações são principalmente relacionadas a esses fatores de biologia molecular, questão de hormônios que nós mensuramos e que o outro estudo não havia feito. Então, o outro estudo foi robusto, como o nosso foi, um estudo muito aprofundado, entretanto limitado às condições bioquímicas, fisiológicas, e o nosso já entrou em biologia molecular. O que nos agraciou com um certo número de publicações. Me diz uma coisa, Júlio, pelo que eu estou entendendo, vocês tinham que sacrificar os animais. Sim, isso é algo que a ciência básica nos força a fazer, e é algo extremamente relevante, visto que sem a ciência básica não é possível determinar o uso de medicamentos, de drogas, tratamentos. Tá, e aí eu vou fazer a mesma pergunta que o Roberto fez. Aí você começou a colocar medicamentos, né, nesse seu trabalho de doutorado. Como era o seu trabalho de análise? Você ia para o laboratório? O que você fazia? Estava no microscópio? Como é que você fazia? Nós utilizamos diversas ferramentas, né? O microscópio é o mínimo deles. Nós utilizamos os microscópios de contraste de fase. Nós utilizamos para ver, por exemplo, o contraste de fase, quando nós verificamos a luz dispersa
pela característica das fibras. Nós utilizamos microscópios de fluorescência, nós utilizamos confocal para verificar, por exemplo, a expressão no mesmo pâncreas de um indivíduo de diferentes tipos de hormônios. Então, utilizamos diversas ferramentas. Além disso, nós utilizamos ferramentas de biologia molecular, quantificação de proteínas, hormônios. Então, nós fizemos de tudo. Eu fiz de tudo durante esse período. Nós temos uma ferramenta lá em Campinas, no Laboratório Nacional Luiz V. O pessoal tem um laboratório de biologia molecular muito forte. Você consegue acompanhar lá, um dos melhores da América Latina. E eles usam luz síncrono para desenvolver modelos via radiação. Vocês chegaram a usar essa ferramenta ou... Não, nós não utilizamos essa ferramenta. Nós apenas utilizamos a microscopia de fluorescência, que tem a função básica de utilizar um fluorocromo que vai se ligar à proteína específica no qual nós queremos. Então nós temos um tecido, nós vamos colocar um corante que emite uma luz fluorescente e que vai ser vista através de um microscópio que tem essa capacidade de absorver essa luz fluorescente. É daí que você quantifica. É aí que nós quantificamos. Então nós temos... Não, essa é uma das quantificações. Ah, tá. A quantificação básica em número de estruturas, ela é feita através de coloração normal, de hematoxilina e eosina, onde nós podemos diferenciar núcleos de células, citoplasma celular, adipócitos, vasos e outros. Júlio, no teu doutorado você continua alimentando os camundongos e aí vai tratá-los com as drogas. Mas então não já é uma... Quer dizer, você já sabe as drogas que vão tratar daquilo? Qual foi o diferencial no teu doutorado? O que é que você explorou mais? No meu doutorado, além de nós mantermos a questão da alimentação rica em gordura para criar esse modelo de síndrome metabólica, nós utilizamos duas diferentes drogas. Foi a rosiglitazona. A rosiglitazona é um remédio que na verdade saiu do mercado no meio do nosso estudo, porque é um medicamento que ele estava fazendo retenção hídrica e causando insuficiência cardíaca, congestiva e aumentando o risco de mortalidade. Isso em humanos. Isso em humanos. E nós utilizamos, é um antidiabético, um medicamento para reduzir a glicose capilar, glicose sanguínea, o açúcar no sangue. E nós utilizamos a rosuvastatina, que é uma estatina, que é um medicamento para diminuir o perfil de colesterol. E é interessante que o primeiro medicamento que saiu do mercado, ele também não se mostrou interessante nos nossos modelos animais, embora o foco do artigo do jornal que publicou isso e que mostrou que havia efeitos que não eram benéficos ao ser humano, o nosso estudo mostrou que, na verdade, ele proporcionava um acúmulo de gordura no fígado. Ele causava uma estetohepatite. Ou seja, o seu remédio, na verdade, estava funcionando como veneno. Ele não funcionava bem como veneno, mas ele causava um dano hepático e foi isso que foi mostrado no nosso trabalho. Mas, de fato, as complicações cardiovasculares que levaram esse medicamento, as complicações cardiovasculares foram o que levaram esse medicamento a sair do mercado. Já o outro medicamento, que é uma estatina, ela apresentou efeitos benéficos não somente na redução do colesterol, mas também na sensibilidade à insulina. Melhorou a capacidade que esse remédio tem de reduzir a glicose no indivíduo. Júlio, deixa eu ver se eu estou correto. Você disse que aquele primeiro medicamento que foi retirado, em humanos ele era utilizado para diabetes e ele estava provocando retenção de líquido. Exato. E nos ratos provocou aumento... Nós não mensuramos essa questão de doenças cardiovasculares. Mas você falou que houve um aumento Mas houve um aumento da massa hepática, do tamanho do fígado e da quantidade de gordura depositada nesse fígado. Você sabe dizer se houve resultados parecidos de aumento de massa hepática nos humanos? Minha pergunta é por quê? Porque veja que você está tendo dois sintomas completamente diferentes quando você aplica no humano e quando você aplica nos ratos. Aí vem aquela pergunta...
qual é a validade do teu estudo se tu está trabalhando com sistemas tão distintos? Como é que tu sabe que os teus resultados que você está fazendo em ratos vai servir para humanos? Tudo bem que você tem lá os seus modelos, não sei o quê, mas assim, para mim, que não sou da área, a impressão que dá é que assim, é muita forçação de barra, tá entendendo? Parece uma forçação de barra, mas se nós formos entender, toda a ciência básica ela é construída em cima de pesquisa em animais. Então todos os medicamentos para câncer, qualquer que seja a área, ela é desenvolvida nesses modelos animais. No caso do meu medicamento, nós não avaliamos a função cardiovascular. Isso não significa que ele não tenha tido retenção hídrica, porque nós não tínhamos ferramentas para avaliar essa retenção hídrica. E no estudo... E a droga causava isso nos humanos. E a droga causava isso nos humanos. Isso não quer dizer também que os humanos que morreram por complicações cardiovasculares, que não deixa de ser ruim, que já haviam falecido por essa causa, não havia uma complicação menos crônica, que era a hepática, que talvez não tenha sido avaliada. Na verdade, a posterior nós descobrimos que algumas enzimas hepáticas estavam aumentadas nos nossos modelos animais com o uso desses medicamentos, mas que também são aumentadas devido à sobrecarga de lipídios. Então, nós talvez o excesso de lipídios administrado a esses animais, juntamente com a condição do uso de um medicamento, desse medicamento, ocasionou um agravamento na condição do fígado dele, numa condição hepática. Júlio, lá no seu mestrado você comprovou essa relação direta da obesidade com pressão e glicose, né? E aí você vai para o doutorado explorar o mesmo sistema, só que procurando a cura, não sei se eu estou... É um tratamento. E o que é que faz vocês escolherem essas drogas? Porque elas estavam em evidência? O que é que guiou vocês por essas drogas? Exatamente, são 2 drogas novas lançadas no mercado. Então, na época, eram 2 drogas novas lançadas no mercado, estavam em evidência e ambas trabalhavam em cima... trabalhavam distintamente do ponto de vista de controle de perfil lipídico e perfil glicídico. Então, trabalhavam em 2 mecanismos, um de gordura e um de carboidrato. Só que a ideia é que elas também são estimuladores de um único receptor nuclear, que é o PPAR. Então, nós temos uma molécula que é central e que ela controla vários mecanismos. E essas 2 drogas elas atuavam dentro desse mesmo mecanismo. Elas tinham algo em comum, né? Então, havia um estímulo central a nível central celular, nuclear, que era semelhante às 2. Entretanto, nós sabemos que existem drogas que estimulam mais, tem maior afinidade, e tem drogas que têm menor afinidade. Então, nós simplesmente avaliamos essa relação tanto pela novidade quanto pela similaridade. Uma curiosidade que me veio, Júlio, aqui, esse mercado da indústria farmacêutica é um mercado muito rico, tem muito recurso. E como é a relação, você está num laboratório acadêmico, o que você trabalhou na UERJ possivelmente não tinha recursos da indústria desses fármacos. E aí você estava avaliando um medicamento que estava no mercado. Como é que é essa relação com a indústria? Você chega lá e descobre, olha, esse remédio aqui não faz o que a bula está prometendo. Isso é comum nessa área de trabalho seu? Como é que é essa relação? Como é que você chega para a indústria e fala, olha, seus resultados estão errados? Você está lidando com muito dinheiro, né? É interessante porque, na verdade, nós não temos essa liberdade de chegar com uma empresa e falar assim, esses resultados. O que nós fazemos é a divulgação de resultados. Então, uma vez que você faz um estudo e que esse estudo é validado, ele é aprofundado e você obtém resultados, sejam eles favoráveis ou não, a sua responsabilidade como pesquisador é publicá-los. E a ferramenta que você utiliza para divulgação dos seus resultados é a publicação de artigos científicos, participação em congressos. E é onde é observado, é onde as empresas... na verdade, é interessante ressaltar que toda vez que uma empresa também
propõe um medicamento, que ela coloca o medicamento no mercado, ela continua a fazer pesquisas básicas, e ela contrata laboratórios, e ela tem os seus próprios laboratórios que fazem isso para elas. Evidentemente que eles não conseguem abordar todos os campos, todas as áreas. Muitas vezes o medicamento que é para a área cardiovascular, ele tem efeitos na área de dermatologia, e ele acaba deixando de ser utilizado na área de cardiovascular, ele passa a ter uma aplicação no qual ele apresentou resultados muito mais benéficos. É o caso do Viagra, por exemplo, que não tem nada a ver com dermatologia, mas teria o caso de função erétil, né? É um medicamento que foi utilizado, foi inicialmente investido com a finalidade de reduzir pressão arterial, mas que teve uma outra aplicação, e muitos outros fármacos. Então, as pesquisas elas devem ser continuadas, devem ser aprofundadas nas suas diferentes áreas, justamente com o intuito de avaliar se é seguro, se é eficaz, ou se ela pode ser aplicada em diferentes campos. E nessa indústria, o meio de divulgação são os jornais acadêmicos, ou existe algum tipo de boletim das indústrias onde você pode aferir essas pesquisas? Eu não sei se há boletins das indústrias, mas as indústrias, na verdade, as agências dos governos, elas são obrigadas a emitir relatórios, tanto de adesão como divulgação de novos medicamentos que foram liberados pela Anvisa, né? Pela a Agência de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então, na verdade, o governo, por si só, ele tem essa obrigação de fazer a divulgação de novos medicamentos que entram no mercado. Fiscalizador, né? Fiscalizador, ou de medicamentos que são retirados, né? E as empresas, por si só, eu acho que se ela tiver resultados negativos, ela não vai querer divulgá-los, né? Ela vai querer mascará-los e, de certa forma, retirar o medicamento do mercado, dando explicações mais simples, né? Júlio, o laboratório que você trabalhava lá na UERJ, tinha algum financiamento de indústria farmacêutica? Não, como nós sabemos, a UERJ está em crise atualmente, já não tinha recursos do governo propriamente dito, era muito difícil a questão do recurso do próprio CNPq, a FAPESC, a Agência de Fomento do Estado, e nunca tivemos nenhum suporte financeiro de nenhuma companhia de medicamentos. Olha, vocês eram heróis, porque você publicou um artigo que você falou que tem 200 citações numa instituição que está passando por uma situação delicada, sem recursos. Vocês chegaram a esse resultado, parabéns. É interessante lembrar que é o esforço de muitos mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e muitos alunos de iniciação científica. O laboratório que eu participei é um laboratório de ponta, é um laboratório relativamente pequeno, quando a gente compara com estruturas de outras grandes universidades, mas é um laboratório muito bem coordenado e que tem uma equipe que desenvolve pesquisa de linhas. É uma equipe, eu acho que é um laboratório que publica mais de 10 ou mais de 15 artigos todos os anos, todos os artigos indexados em revistas internacionais, Qualis A, com fatores de impacto relativamente altos, e isso daí acho que é tudo devido ao empenho de pesquisadores que estão... pesquisador dedicado à academia. Só para esclarecer os nossos ouvintes, o Qualis A é uma classificação que a CAPES dá para as revistas e mede a qualidade científica dos trabalhos das revistas. Júlio, aí você pelo que você falou, essa estrutura de morfologia é boa no Brasil, pelo menos na UERJ. E você vai fazer um pós-doc que fica 4 anos no Canadá. Você mantém a mesma linha de pesquisa? Ou como é que surge essa chance de ir para o Canadá e o que é que você desenvolveu nesses 4 anos? Eu fiz inicialmente um pós-doutorado de 1 ano com o professor Mário Fritz, que atualmente é o diretor da Faculdade de Medicina da UERJ. O diretor o coordenador do programa de pós-graduação do CHAMA, da Clínica de Hipertensão Arterial da Universidade do Hospital Pedro Ernesto, e ele havia feito um doutorado sanduíche já no Canadá, e ele conhecia esse orientador, e ele falou: olha, Júlio, você tem a opção
Ele foi seu orientador, doutorado, né? Não, ele foi meu orientador de pós-doutorado. Um ano eu fiz pós-doutorado no outro laboratório, na área de clínica, porque inicialmente eu estava trabalhando na ciência básica e eu achei que seria interessante caminhar para a clínica, mais voltado para a clínica, trabalhar com humanos. Então eu tive essa oportunidade e é interessante ressaltar que eu abracei essa oportunidade de fazer um pós-doutorado fora e durante esse período lá no Canadá me foi ofertado tanto trabalhar na área de ciência básica quanto em humanos. E algo que é extremamente difícil lá fora, né? Uma pessoa de fora manipular, trabalhar com humanos, e me foi dada essa oportunidade. Lá, diferente do Brasil, nós trabalhamos num laboratório que tinha muitos recursos, que também publica tanto quanto o nosso laboratório aqui no Brasil, e que recebia recursos advindos de empresas farmacêuticas. Então lá nós tínhamos um projeto de pesquisa financiado exclusivamente por uma empresa farmacêutica. E o que é que você pesquisou lá nesse seu estágio de pós-doutorado? Lá é algo ainda confidencial, porque está sendo publicado, está em fase final de publicação, mas nós utilizamos nós utilizamos pacientes, 4 grupos de pacientes hipertensos, pacientes com doenças renais crônicas, diabéticos e pacientes controles, pacientes saudáveis. E nós verificamos a capacidade desses indivíduos responderem de formas semelhantes e produzirem certos microRNAs que estão diretamente relacionados à elevação da pressão arterial. Nós sabemos que a pressão arterial ela é causadora de doença renal crônica e ela causa complicações nas artérias, né, com rigidez arterial. E lá, essa empresa, na verdade, farmacêutica, financiou toda uma capacidade de sequenciamento de RNA de forma profunda para que nós pudéssemos diferenciar se havia marcadores biológicos que seriam capazes de detectar e ser utilizados como ferramentas de tratamento na pressão arterial. Então, é uma empresa de grande porte, de fato nós conseguimos identificar e ele está em fase já foi patenteado, na verdade, está em fase de testes para aplicação em animais. Em animais. Você trabalhou com humanos no Canadá. Lá no seu mestrado, você comentou aqui no programa que testes estatísticos, tem que ter estatística. Lá você precisava de 5 indivíduos para validar seus resultados. E com humanos, as revistas aceitam quantos indivíduos? Pra você ter uma... É interessante porque existem também ferramentas estatísticas para calcular o número de indivíduos necessários para uma ferramenta. Então, neste teste, nós utilizamos um número de 15 indivíduos por grupo em humanos. Foram necessários. Esses grupos eram de ambos os sexos? Eles eram heterogêneos quanto a idade, quanto a sexo e quanto a raça. Então nós tínhamos indivíduos, eram indivíduos adultos, né? Adultos de meia idade, poderiam ser homens ou mulheres, mas eles deveriam estar enquadrados dentro da mesma característica, muito similares. Então todos os exames bioquímicos, moleculares foram realizados também com o intuito de aproximar e utilizar como variáveis de correção para esses grupos. Então nós tivemos... E a questão racial, porque a gente sabe que algumas raças têm certas predisposição maior para certos tipos de doenças, não é? Mas lá nós utilizamos ferramentas de supercomputadores com o intuito de corrigir essas variáveis. Nós temos, por exemplo, nós utilizamos o cálculo Quebec, onde nós tínhamos um supercomputador que analisava cerca de quase 500 gigas de informação fornecidas por cada paciente. A gente está falando de um grande volume de informações quando a gente fala de sequenciamento genético, de análises laboratoriais, análises moleculares, de sangue, de todos os tipos que você possa imaginar. Então, é muita informação e todas essas variáveis de cor, medicamentos utilizados, pressão arterial, tudo isso foi mensurado de forma semelhante, do mesmo momento, em todos esses indivíduos. Então, o computador ele era capaz, na verdade, nós utilizando a ferramenta de inteligência artificial, nós, um grande amigo,
o Jean Roux, ele desenvolveu uma ferramenta no qual ele colocava as variáveis de um indivíduo e ele conseguia verificar se o próximo indivíduo ele se encaixava no indivíduo que era com predisposição a desenvolver hipertensão ou não, ou se ele já seria hipertenso ou não, sem utilizar a variável hipertensão, utilizando apenas os modelos e marcadores. Isso fazendo simulação. Simulação como... Júlio, como é que tá, você é recém-contratado, como é que tá as nossas condições aqui de vislumbrar alguma pesquisa nessa área? Bom, eu estou escrevendo 2 projetos. Esses projetos têm necessariamente que ser em colaboração com outras instituições de fora, visto que nós temos uma universidade que é relativamente nova, que tem a pesquisa está iniciando. Atualmente nós temos um grande campo de pesquisa, que é a população brasileira, né? Uma população diferenciada, uma população heterogênea, com diferencial, por exemplo, na região norte, onde nós temos, por exemplo, a população mundial com menor pressão arterial no mundo, é a população que está situada aqui nessa nossa região, que são os índios Yanomamis. Então, essa seria uma população alvo de estudo que serviria como controle para esse minha pesquisa de pós-doutorado que eu fiz no Canadá. Ela seria o grupo controle perfeito. Entretanto, nós temos todas as dificuldades de financiamento, nós temos as dificuldades também de avançar na pesquisa, visto ao fato que nós paramos em barreiras culturais, né? Então é difícil acessar, fazer uso de coleta de sangue da população indígena, dessa população especificamente. Então é um estudo que está em andamento, mas que eu acho que vai demorar bastante tempo até que ele seja efetivado. Eu fico aqui na torcida que, de repente, eu espero, né, que saia um artigo aí da população daqui que seja de mais citação do que o seu, do mestrado, aí umas 500 milhares de citação. Júlio, seria interessante. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedor e interessante ver que a gente tem toda essa formação aqui na nossa UFRR. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns, professor. Muito obrigado, professor Henrique. Muito obrigado, professor Roberto Câmara. E vale a pena ressaltar que o curso de medicina, que é um curso relativamente novo na faculdade, ela recebeu neste ano passado um grupo jovem, um grupo novo de professores pesquisadores, né? Nós temos cerca de 14 novos professores doutores que chegaram e agregaram valor ao curso de medicina, e isso daí, e que também vão melhorar não somente a qualidade dos nossos alunos de medicina, mas também a questão da pesquisa no nosso estado, e que isso leva muito, tem uma influência social muito grande para o nosso estado. Que o nosso estado precisa. Nós agradecemos também a vocês, ouvintes. Contamos com vocês na próxima semana aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.